O consultor e o auditor são profissionais diferentes e atuam de forma diferente. Os dois, eles são profissionais independentes, eles são normalmente profissionais de fora da empresa cliente, mas a diferença básica é o seguinte, que o auditor, quando ele entra na empresa, ele entra para conferir uma determinada execução de um determinado processo dentro da empresa, como a empresa está executando determinado a tarefa dentro da empresa, comparando com alguma norma, ou pode ser uma norma interna da empresa, ou pode ser uma legislação, né, do país naquela área. Então ele vai verificar se a empresa está executando de acordo com como ela deveria executar. E se não tiver, ele vai apontar o problema, dizer, aqui tem um problema, você deveria estar executando assim, de acordo com essa norma, e você está executando diferente, de forma diferente do que deveria ser. Mas ele não pode dizer qual seria a forma correta, como que a empresa deveria fazer para solucionar aquele problema. Ele aponta o problema, mas não pode dizer como solucionar aquele problema. O consultor, então, é aquele profissional que vai poder dizer para a empresa qual é a solução para aquele problema. Se o auditor apontou o problema e não disse como resolver, o consultor agora vai dizer como resolver aquele problema. Vai trazer para a empresa, né, o consultor vai trazer para a empresa a solução para resolver aquele problema que ela se deparou, né? O assessor, ele parece um pouco com o consultor, com uma diferença específica, que o assessor ele vai estar mais próximo ainda do cliente. Normalmente ele é confundido até com um funcionário da empresa. Por quê? Porque ele vai executar aquela tarefa que precisa ser executada. Então, voltando, comparando, se a gente comparar o consultor com o assessor, o consultor ele propõe então a solução para aquele problema, né, que foi identificado. Então ele fala, olha, preciso fazer assim, você precisa implementar esse e essa recomendação, e para fazer isso você faz dessa e dessa forma. Só que o consultor ele não põe a mão na massa lá para executar aquela solução dentro da empresa. Quem vai executar é a própria empresa que precisa executar. E aí, às vezes, a empresa, por algum motivo, às vezes porque ela é pequena ou porque ela não tem dentro do quadro profissional dela pessoas habilitadas em condições para executar aquela tarefa de acordo com o que o consultor disse. Então, o que ele faz? Ele contrata um assessor, alguém que vai estar mais perto executando para ele aquela atividade. Então, às vezes ele vai executar, o assessor vai executar sozinho aquela atividade, como se fosse uma terceirização do serviço, ou às vezes ele vai executar junto com os funcionários da empresa, como sendo aquele profissional complementar, complementando o que estava faltando dentro do quadro funcional da empresa. Por exemplo, é muito comum você ter assessores na área financeira, por exemplo, da empresa. Então, algumas empresas, elas querem focar, pela quantidade de funcionários que ela tem, ela foca na atividade fim dela, né? Às vezes, vamos colocar como exemplo aqui um comércio. E aí esse comércio, ele foca em vender a mercadoria. Então, toda aquela parte de suporte, que por exemplo, no caso que eu dei das finanças, a parte de controle financeiro, de geração de fluxo de caixa, análise do fluxo de caixa, ela pode pegar e delegar para um assessor que vai, então, às vezes esse assessor é até um terceiro, que vai executar isso fora da empresa e vai entregar para a empresa cliente toda aquelas tarefas relacionadas, né, a essa parte financeira, vai entregar toda pronta já para a empresa. E eu estou dando exemplo aqui da parte financeira, mas em qualquer área você pode ter um assessor que vai executar para você uma determinada tarefa que não é interessante para você executar. Por diversos motivos, como eu falei, ou porque você não tem profissional capacitado para isso, ou porque você não quer investir em contratar mais gente, né, dentro da sua empresa, então você terceiriza isso para um assessor. Mas aí pergunto para você,
Depois que a gente falou do auditor, do consultor e do assessor, na sua opinião, qual deles você acha que é o melhor, né? Qual é a melhor profissão? Olha, na verdade, não existe melhor ou pior, mas pensando em campo de trabalho, eu diria que o auditor tem um campo de trabalho um pouco mais restrito. A gente já atuou nesse campo, né, de trabalho de auditoria e normalmente as empresas que contratam auditor, elas contratam por conta de obrigações regulatórias e os assessores e consultores já são contratados espontaneamente. Então, como é uma demanda mais espontânea, acaba sendo uma demanda maior. Então, eu acho que o campo de trabalho é maior, mas todos os três são equivalentes, né? E é interessante também que, como você falou, né, o auditor, por ser normalmente contratado por causa da exigência de legislação e tudo mais, normalmente quem contrata um auditor são empresas maiores. Essas empresas maiores, elas precisam de contratar empresas de auditoria com nome estabelecido e credibilidade no mercado. É muito difícil um auditor, por exemplo, solo, né, um auditor que atua por conta própria, conseguir vender um contrato de auditoria para uma grande empresa, que são as que normalmente contratam auditoria externa. Então, não que seja impossível, mas é mais difícil. É provável que consultoria e assessoria também sejam áreas mais abundantes de serviço. Exato, porque tanto aí quem necessita, quem vai demandar por esse tipo de serviço, vai ser desde as empresas pequenas até as grandes. Então, em tese, seria um campo maior de atuação, com mais demanda, né?